follow sign. Os membros do grupo são Gabriel Gutierrez, Opa, Gabriel Knop, eu, Guilherme eu. e Roger. Presente. Então, os conceitos principais do feudalismo. A definição é que ele é uma forma de organização social e econômica instituída na Europa Ocidental entre os séculos 5 a 15 durante a Idade Média. A economia dele é de subsistência, que seria troca, ou agricultura também em outras palavras. Política descentralizada, ou seja, não tem Estado, não tem governo. Sociedade estamental, ou seja, ela é feita por hierarquia. E o clero tá no topo da hierarquia da pirâmide, como dá pra ver nessa imagem. Ele rezava, ele era composto por 1% da população. A nobreza fazia guerras e era composto por 2% da população. E os servos trabalhavam, que é 97% da população, ou seja, a maior parte da população era feita de servos. Expandindo um pouco mais de conhecimento, o feudalismo foi a forma de organização social e econômica instituída na Europa Ocidental entre os séculos 5 a 15 durante a Idade Média. Baseava-se em grandes propriedades de terra, chamadas de feudos, que pertenciam aos senhores feudais e a mão de obra era servil. Com a queda do Império Romano do Ocidente e a invasão dos povos bárbaros entre os séculos 4 e 5, a Europa atravessou um período de ruralização, isto é, os moradores da cidade se deslocaram para o campo, fugindo da instabilidade provocada pela movimentação dos bárbaros. A partir do século XV, o feudalismo entrou em crise por conta das mudanças ocorridas na Europa, como o renascimento cultural, urbano e comercial. Isso aí a gente vai falar um pouco melhor depois. Mas o que é o feudalismo então? De acordo com Jacques Legoff, um dos principais estudiosos da Idade Média, o feudalismo é, abre aspas, um sistema de organização econômica, social e política baseado nos vínculos de homem a homem, no qual uma classe de guerreiros especializados, os senhores, subordinados uns aos outros por uma hierarquia de vínculos de dependência, domina uma massa campesina que explora a terra e lhes fornece com o que viver. Fecha aspas. O feudalismo foi um modelo social e econômico que durou do século V ao XV na Europa Ocidental e que marcou profundamente a Idade Média. Esse modelo era baseado na terra e por meio dela constituíam-se a atividade econômica e a estrutura social. Sobre a origem do feudalismo então. A origem do feudalismo está na crise que provocou a queda do Império Romano do Ocidente. No século III, por conta da crise econômica provocada pela falta de escravizados e das invasões germânicas, os romanos abandonaram as cidades e migraram para o campo com o objetivo de encontrar proteção e trabalho. Dessa forma, surgiam os colonatos, nos quais aqueles que encontravam abrigos no campo trabalhavam para o seu senhor. O surgimento dos reinos germânicos no século V contribuiu para aprofundar o processo de ruralização europeia. Além desse movimento de saída das cidades para o campo, o enfraquecimento do poder político contribuiu para o surgimento do feudalismo. Agora, algumas características do feudalismo aí. Uma das características do feudalismo é a sociedade feudal. Uma das causas da queda do Império Romano do Ocidente foi a invasão bárbara. Os povos que estavam fora dos limites do Grande Império atravessaram as suas fronteiras e adentraram no território, alcançando Roma. A capital do Império foi saqueada e a desestruturação do Império Romano fizeram com que os moradores das cidades fugissem para o campo em busca de proteção e trabalho. Nessa transição entre a queda do Império Romano, ocorrida no século IV d.C. e o início da Idade Média, observa-se a ruralização da Europa, ou seja, as cidades perderam suas forças para o campo. Os senhores feudais, os donos dos feudos, tornaram-se poderosos por conta da valorização das terras. Enquanto os imperadores concentravam poderes nos tempos de domínio romano, no feudalismo, o poder foi descentralizado nas mãos desses senhores, donos das terras. A Igreja Católica se fortaleceu nesse período ao fazer alianças com os reis bárbaros, que instalaram seus domínios de ação violenta. Dessa forma, os povos pertencentes a esses reinos foram convertidos ao cristianismo, e o Papa se tornou poderoso não somente nos assuntos celestiais, mas também políticos. Iniciava-se a tradição que se estendeu até o século XIX, dos papas coroarem os novos reis, uma cerimônia que marcava a aproximação da igreja com o poder político. O clero se tornou uma classe social poderosa e atuante na formação da mentalidade medieval. A crença se baseava na força divina contra o maligno e na negação do fiel sobre os prazeres mundanos em busca da salvação da sua alma. A cultura clássica ficou guardada nos mosteiros para ser preservada das invasões, e os monges, copistas, tiveram um papel importante na produção desses escritos. A ruralização europeia promoveu o fortalecimento dos nobres. A nobreza era formada pelos senhores feudais, por cavaleiros que garantiam a segurança dos feudos e por outros donos de terras. Ao contrário da Idade Antiga, quando a mão de obra era escravizada durante o período medieval, a mão de obra era servil. Os servos eram a maioria da população e originários daqueles que fugiram das invasões bárbaras e se abrigaram nos feudos. Em troca de moradia e proteção, os servos trabalharam para os senhores feudais e para a sobrevivência deles mesmos e de suas famílias. A eles cabiam inúmeras exigências, cobrança sobre os usos de utensílios pertencentes ao senhor feudal, a entrega de parte da produção, o dízimo da igreja. A sociedade feudal era rural, estruturada nos feudos, e a minoria que estava no topo da pirâmide social era sustentada pela classe de maior tamanho e a única que trabalhava, a dos servos. Era uma sociedade estamental, que não permitia a mobilidade social. Conforme o ditado da época, existem aqueles que lutam, aqueles que rezam e aqueles que trabalham. A economia durante a Idade Média era basicamente agrária, o que não significa afirmar que o comércio tenha desaparecido. Durante a Antiguidade Clássica, o mar Mediterrâneo foi o principal local do comércio marítimo. Com a expansão árabe, a partir do século VII d.C., o Mediterrâneo foi conquistado por esse povo, e os europeus ocidentais não tinham alternativa a não ser a agricultura. Além disso, com a fuga das cidades para o campo, a terra se valorizou. A prática agrícola exigia cuidado com a terra. Para isso, os servos que trabalhavam nela utilizavam instrumentos como o arado e a força dos animais domesticados. Uma técnica para manter a fertilidade do solo era a rotação das terras. Enquanto uma porção de terreno era utilizada, a outra porção ficava de repouso e era utilizada na plantação seguinte, enquanto a utilizada anteriormente ficava de repouso. Com isso, aumentou-se a produção e, consequentemente, a população. No início do período medieval, os reis germânicos tentaram manter a unidade territorial do Império Romano. Os reis germânicos eram chefes políticos e militares, pois atuavam à frente dos seus soldados em momentos de guerra. O poder secular estava ligado ao poder religioso, por isso a Igreja Católica tinha grande influência na política medieval. Com a queda do Império Carolíngio, a unidade territorial se desfez e o poder se descentralizou entre os senhores feudais. Cada feudo se autogovernava, estabelecendo sua própria política. Concessão de terras. Com a ruralização da Europa, as terras se valorizaram e se tornaram moeda de troca. O rei carolíngio, Pepino, o Breve, cedeu grande quantidade de terras para a Igreja Católica, mais especificamente na região central da Península Itálica. Surgiam assim os estados pontifícios, que eram territórios pertencentes ao Papa e que figuraram até a unificação italiana, em meados do século XIX.
O atual território do Vaticano, em Roma, é o que restou desses estados e só foi reconhecido pelo governo italiano após a assinatura do Tratado de Latrão na década de 20. A doação de terras não se restringiu apenas aos monarcas da Alta Idade Média. Quem obtivesse algum terreno fazia questão de doá-lo ao clero no intuito de que tal ação seria retribuída na eternidade. Dessa forma, de doação em doação, a igreja se tornou dona de uma grande quantidade de terras durante o período medieval. Se ela já detinha o poder espiritual, também exercia enorme poder sobre a terra. Outra forma de concessão de terras era mediante acordos de fidelidade. As relações sociais na Idade Média eram caracterizadas dessa forma. O suzerano era o proprietário de terra que acedia para um vassalo em troca da sua fidelidade. Essa concessão era feita mediante contrato celebrado em evento público, com toda pompa e a presença de um bispo para assegurar a sua validade e a sua execução. O feudo ele era dividido em três partes: o manso senhorial, que pertencia aos senhores, o manso servil, que era a terra dos servos, e o manso comunal, que era a terra de uso comum. O senhorial era onde os servos produziam para os senhores, o servil era onde eles produziam para si mesmo, e o comunal era para geral. Obrigações serviço. Corvéia, trabalho de 3 a 5 dias no manso senhorial. Talha, pagamento de parte de produção do manso servil. Dízimo, pagamento para utilizar o equipamento do senhor. Tostão de Pedro, construção e recuperação de capelas e igrejas. Sucerania e vassalagem, sempre entre dois nobres, juramento de fidelidade e entrega de terras ou pedágio. Nessa época, a igreja medieval detinha grande poder. Esse poder era temporal. Os monges copistas preservaram a cultura clássica. A igreja também estabeleceu dois conceitos: a paz de Deus e a trégua de Deus, que ambos diziam que era proibido guerra em dias santos e finais de semana. A igreja também era classificada em dois tipos de acordo com sua arquitetura: em catedrais, românicas ou românticas, paredes largas, janelas pequenas, pouca luminosidade e umidade. E as góticas, que continham paredes finas, vitrais coloridos, 3 altares e arcos ogivais. Filosofia. Santo Agostinho, teoria de Platão, os livros Confissões e Cidade de Deus, e para ele a verdade era a fé. Já para São Tomás de Aquino, seria a teoria de Aristóteles, livro Suma Teológica, e para ele a verdade era a fé mais a razão. Crise do feudalismo. A crise do feudalismo ocorreu no último período da Idade Média, denominado de Baixa Idade Média, dos séculos XI até o século XV. Alguns fatores foram necessários para que o feudalismo desaparecesse por completo, pondo fim à Idade Média e dando início à Idade Moderna. Baseado na posse de terras, na monarquia, na centralização do poder, na autossuficiência e numa sociedade estamental que se baseava na nobreza, clero e povo, destituída de mobilidade social, o feudalismo foi um sistema que permaneceu até o século XIV na Europa. No entanto, com as mudanças de paradigmas e com diversos acontecimentos históricos, culturais, políticos e sociais, o sistema feudal entrou em declínio a partir do século XI. Segue abaixo algumas das principais causas que acarretaram a crise do sistema feudal. De primeiro ponto, traz-se crescimento demográfico. A partir do século X, o aumento considerável do número de pessoas foi um fator decisivo para que surgisse uma nova classe social, interessada sobretudo no comércio, chamada de burguesia. A classe burguesa, formada por artesãos, mercadores, banqueiros e donos de companhias de comércio, eram habitantes das antigas cidades medievais fortificadas, denominadas de burgos. Com isso, o poder da nobreza, dos senhores feudais e do clero também entram em declínio. Diante desse sistema, ficou difícil suprir as diversas necessidades da população, como alimentação, moradia, saúde, etc., que praticamente duplicou nos séculos seguintes. Essa explosão demográfica gerou uma população marginal, sem emprego e sem terras. A partir do século XV, o renascimento urbano e comercial propiciou o aumento e a estabilidade da população. Agora, vamos para a Revolução Burguesa. Revolução Burguesa. Com o surgimento da burguesia, muitas pessoas fugiam dos feudos. Isso era chamado de êxodo rural. E elas iam para cidades em busca de melhores condições. O surgimento da moeda, o desenvolvimento das cidades medievais e da intensificação das atividades comerciais foram essenciais para que o sistema feudal entrasse em declínio. A nova classe social que surgia aspirava contra o absolutismo, almejando independência e propondo uma nova economia, baseada no sistema capitalista. Era a burguesia mercantil que queria isso. Além disso, a burguesia lutava pelo enriquecimento e pela mobilidade social, um sistema desconhecido na sociedade feudal. Agora, peste negra. Um dos fatores que assolaram a população na Idade Média foi a epidemia da peste negra, ou peste bubônica, que matou milhões de pessoas a partir do século XIV, ou seja, cerca de 1/3 da população europeia foi dizimada. Entre 1346 e 1353, a falta de higiene e de condições favoráveis de vida foram determinantes para que a peste atingisse grande parte da população. Assim, a diminuição da mão de obra caiu drasticamente, revelando um pouco da crise feudal que se iniciava. A população vivia em condições precárias de habitação e higiene, o que fez com que o vírus da peste, que se alojava nas pulgas dos ratos, se proliferasse drasticamente. Isso implicou principalmente na maior opressão e exploração dos poucos servos que ainda trabalhavam nos feudos, o que deixou cada vez mais a população descontente, levando a diversas revoltas camponesas, das quais se destacaram a Jaquié, em 1358 e a Revolta Camponesa em 1381. As Cruzadas. Foi a partir do movimento das Cruzadas, entre os séculos XI e XIII, uma série de 8 expedições de caráter religioso, econômico e militar organizadas pela Igreja, que o comércio se intensificou e o renascimento comercial surgiu na Europa. As comercializações de produtos com o Oriente a partir da abertura do mar Mediterrâneo foi um fator determinante para a queda do sistema feudal, com o aumento das rotas comerciais. Ainda que do ponto de vista religioso elas não tenham atingido muitos objetivos, as Cruzadas favoreceram o desenvolvimento comercial, pondo fim à dominação árabe no mar Mediterrâneo. Renascimento. Com novas descobertas e mudanças nos âmbitos religioso, comercial, urbano, cultural, artístico e científico, surge no século XV na Itália o Renascimento, movimento artístico, filosófico e cultural que permitiu a mudança de mentalidades na sociedade europeia. Com ele, o antropocentrismo humanista substituiu o teocentrismo, que dominava a vida da população na Idade Média, junto ao poder da Igreja, a qual participava inteiramente da vida dos cidadãos. O renascimento comercial favoreceu as trocas comerciais, aumentando a economia e gerando o sistema capitalista. Dessa forma, ademais desses fatores, marcou-se o fim do feudalismo.